eu sou a professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de matemática nono ano e o nosso tema geral de hoje, equações do segundo grau. Hoje você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno, folha para realizar as suas anotações. Separa aí o seu material. Os objetivos da aula: relembrar a definição da equação, identificar equações do segundo grau, escrevê-las na forma geral, identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau e resolver problemas envolvendo equações de segundo grau. Anotem lá: data, equações do segundo grau, características. Partindo da definição da equação do dicionário Michaelis, o que a gente encontra lá? Primeira coisa, a gente encontra as letras S e F. Vocês sabem o que significa? Substantivo feminino. Lá nós vamos encontrar dois significados, mas o de matemática é igualdade entre duas expressões ligadas pelo sinal igual, que só se verifica para determinados valores das incógnitas nelas contidas. Equação. O que é equação? A partir da definição do dicionário, é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. E nela nós temos alguns elementos que caracterizam a equação. Primeira, igualdade. Ouviu a palavra equação? Igual. Igual a quê? Envolve números, envolve incógnitas e envolve operações fundamentais. Se você tem esses quatro elementos, igualdade, números, incógnitas e operações fundamentais, você tem uma equação. Eu trouxe 4 exemplos para vocês aqui. Então, a partir da definição que nós vimos do que é uma equação, vamos verificar se todas elas são equações ou algumas delas não se encaixam nessa definição. A primeira, o que nós temos? 3x menos 1 igual a 14. Então, tem uma igualdade, tem números, envolve incógnitas e tem operações fundamentais. Então, o que eu posso dizer que ela é uma equação de primeiro grau com a incógnita x. Segundo exemplo, x elevado ao cubo mais y igual a 5. Então, nós temos as incógnitas x e y, temos as operações fundamentais, temos uma igualdade e temos números. Então, podemos concluir que é uma equação. Só que neste caso, nós temos uma equação com duas incógnitas, x e y. Terceiro exemplo, 2x mais 5 menor que 3. Essa daí a gente já pode considerar que ela não é uma equação. Por quê? Ela não tem o sinal de igualdade. Apesar de ela ter a incógnita, ela ter operações fundamentais e ela ter números. Porém, meu sinal de igualdade não está aí. O que ela é? Ela é considerada uma inequação, mas equação não é. Próximo exemplo. 1 mais 1 igual a 2. Tá, temos igualdade, temos números, temos operações, porém não temos incógnitas. Então, também não é uma equação. O maior expoente determinará o grau de uma equação de uma incógnita. Então, aqui nós vamos partir de dois exemplos. 2x mais 5 igual a 13 e x sobre 2 mais 5 igual a x sobre 3. O que a gente precisa fazer? A gente vai reduzir os termos semelhantes. No primeiro exemplo, eu tenho 5 e 13 que são semelhantes, termos semelhantes, possuem a mesma natureza. Então, para realizar essa redução aos termos semelhantes, eu vou passar o 13 para o primeiro membro. Fazendo essa redução, eu fico com 5 acrescentado de menos 13, ou a diferença de 5
com 13 negativo. O que nós temos? 2x menos 8, 8 negativo. Nesse momento, qual é o meu objetivo? Observar qual é o maior expoente dessa equação. Então, vamos lembrar que quando o expoente não aparece na incógnita, o expoente é 1. Então, o que nós temos é 2 que multiplicado de x elevado a 1 menos 8 igual a 0. Então, o meu maior expoente, nesse caso dessa equação, é 1. A próxima equação, eu tenho x sobre 2 mais 5 igual a x sobre 3. Perceba o seguinte, que esse x sobre 2 significa que eu tenho metade de x. E x sobre 3 eu tenho 1/3 de x. Então, eles têm a mesma natureza. O que eu devo fazer com eles? Reduzir meio e 1/3, só que observe o seguinte, 1/3 está do lado do segundo membro da igualdade. Passando para o primeiro membro da igualdade, ele vai com um sinal negativo. Fazendo as operações com frações equivalentes, nós obtemos x sobre 6. O que significa x sobre 6? É 1/6 de x. Agora a gente precisa do que mesmo? O maior expoente. Então vamos verificar o expoente da incógnita. Quando não aparece o expoente da incógnita, significa que é 1. O que eu concluo disso? Se o meu expoente é 1 no primeiro exemplo, se o meu expoente é 1 no segundo exemplo, nós temos equações de primeiro grau. Essa equação, nós temos x ao quadrado mais 1 igual a 10. Nós temos termos semelhantes, então vamos reduzi-los. Eu tenho 10, passando por primeiro membro, eu fico com 10 negativo. Fazendo a diferença de 10 negativo com 1 positivo, eu fico com 9 negativo no primeiro membro. Observando os expoentes das incógnitas, nós temos só x ao quadrado, então eu tenho somente o expoente 2. Próximo exemplo, x ao quadrado menos 2x igual a 1 negativo mais x. Vamos reduzir esses termos semelhantes. Nós temos dois termos semelhantes, nós temos 2x negativo e x positivo. O x, passando para o primeiro membro, ele vai ficar x negativo. Então, eu tenho um x negativo acrescentado de 2x negativo. Então, eu vou ficar com 3x negativo. Reduzir esses termos, o que eu observo? Aqui eu tenho já duas incógnitas iguais, com expoentes diferentes. Eu tenho um expoente 2 no primeiro termo e temos o expoente 1 no segundo termo. Quem é o maior? O 2. Então, observe que nos dois exemplos, o meu maior expoente da incógnita é 2. Portanto, é uma equação de segundo grau. Próximo exemplo, eu tenho 2x ao cubo igual a 16. Vamos primeiro verificar se ele tem termos semelhantes, de mesma natureza. Nesse caso, não há termos semelhantes. Então, eu já posso observar o expoente da incógnita para verificar que grau essa equação tem. Então, verificando lá, eu tenho o expoente 3. Então, significa que ela não é de primeiro grau, nem de segundo grau. Vocês já sabem que nome que ela tem? Vamos para o próximo exemplo. X ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Aqui eu tenho a incógnita x aparecendo em três termos, três elementos. Eu tenho o primeiro, que é ao cubo, então expoente 3, tenho o 2, x ao quadrado, e tenho o expoente 1 quando não aparece. Então, o maior deles é o 3. Então, se o maior é o 3, essa equação é do terceiro grau. Ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento da ciência. Entre os vários documentos que os babilônicos deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos escrito em argila. Proposta 1. Um desses textos apresenta o seguinte problema. Quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região, menos a medida do lado, é igual a 870? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem.
matemática, qual é o procedimento que a gente costuma fazer? A gente pega a situação que é colocada na linguagem coloquial, do dia a dia, do cotidiano, que é a linguagem informal. A gente vai colocar na linguagem matemática, a gente vai transcrever. Então, transcrevendo isso, o que eu tenho? Eu tenho uma região quadrada. Só que essa região quadrada, então eu não sei quanto ela mede. Então, x ao quadrado, menos a medida do lado. O lado foi usado para fazer a área, então é x. Então, x ao quadrado menos x. E ela é igual a 870. A solução deste problema equivale a resolver a equação. X ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Bom, vamos lá. Vou fazer essa leitura juntamente com vocês. Um terreno de forma retangular será dividido em dois terrenos quadrados iguais. Se a área do terreno retangular é de 162 metros quadrados, qual será a medida do lado de cada terreno quadrado? Vai lá o tempo.
E aí, você conseguiu transcrever a linguagem coloquial para a linguagem matemática? Então vamos lá a ela. Um terreno de forma retangular. Ela será dividida em 2 terrenos quadrados iguais. Então, na imagem, vocês podem verificar que eu já coloquei ali a medida X. Eu não sei quanto vai ser esse X. A medida do superior, da metade desse terreno, é a mesma da parte inferior. Então, o que nós temos? Se a área do terreno retangular é de 162 metros quadrados, qual será a medida do lado de cada terreno? O que nós temos? Nós temos 2 áreas quadradas, 2x ao quadrado, 2 áreas, os 2 quadrados, e a medida total dessa área corresponde a 162 metros quadrados. E para resolver essa equação? Então, a solução desse problema equivale a resolver essa equação, mas nesse momento a gente ainda não vai resolver ela. Toda equação do segundo grau ela tem uma forma, um formato, tá? O formato dela é ax² mais bx mais c igual a 0. Mas quem é esse meu a, quem é esse meu b, quem é esse meu c? Eles são números reais, conhecidos, onde o valor de a não pode ser igual a 0. Ele pode ser qualquer valor dentro dos reais, porém não pode ser 0. E esses números reais, eles têm determinadas nomenclaturas. Então, quando alguém fala assim, os coeficientes, mas quem são os coeficientes? São esses valores reais que acompanham as incógnitas. O meu coeficiente a, ele acompanha x ao quadrado. Então, ele sempre estará ao lado de x ao quadrado. O meu coeficiente b acompanha a incógnita x. E o meu termo independente C é o meu outro coeficiente. A forma geral reduzida da equação de segundo grau se apresenta dessa forma: ax² mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são coeficientes, a acompanha x ao quadrado, b acompanha x e o meu c é o meu coeficiente independente. Mas o que significa independente? Que ele não é... múltiplo da incógnita. Nos exemplos anteriores de equações de segundo grau, a gente tinha x² menos x igual a 870 e 2x² igual a 162. Como será que fica a forma geral dessas duas equações? Eu vou dar um tempinho para vocês se imaginarem. E aí, conseguiu imaginar a forma geral dessas duas equações? Existem algumas estratégias para a gente chegar a essa forma geral, tá? Todos os termos, ele deve estar no mesmo membro da equação. O que é um membro? Um membro é em relação ao sinal de igual. Então, do lado esquerdo eu tenho o primeiro membro, do lado direito eu tenho o segundo membro. Nós iniciamos com a equação
E ela não estava na forma reduzida, x² menos x igual a 870. Então, para reduzir, eu vou passar o 870, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Eu tinha 870 positivo, então passou para o primeiro membro negativo. Continuando nossa estratégia para chegar à forma geral reduzida da equação. Nós vamos reduzir os termos semelhantes. O que nós observamos? Que nós temos x² e x negativo. Apesar de ser x, eu não posso somar eles. Eles têm expoentes diferentes. Então, nessa situação, a gente não tem termos semelhantes. A terceira estratégia que a gente vai utilizar nesse momento, a gente vai organizar eles de forma decrescente. Decrescente, eu começo do maior para o menor. A nossa escrita é da esquerda para a direita. Então, maior esquerda até chegar no menor. E a forma geral que nós obtivemos foi x² menos x menos 870 igual a 0. Agora é a sua vez. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão tentar colocar essa equação 2x² igual a 162 na forma reduzida. O que vocês têm que lembrar de alguns passos? Vocês têm que deixar tudo no mesmo membro da igualdade, ou o primeiro membro ou o segundo membro, reduzir a termos semelhantes e colocar na ordem decrescente. Quem é a ordem decrescente? Os expoentes da incógnita. E aí, conseguiu? Lembrou das estratégias? Então vamos lá para primeiro. Todos os termos no mesmo membro da equação. O que nós temos? Eu tenho 162 no segundo membro.
Passando a operação inversa para o primeiro membro, eu vou ter 2x ao quadrado menos 162, igual. Perceba que o segundo membro não tem elemento. Se não tem elemento, se está vazio de elementos, eu posso usar o zero. Cuidado, o zero nem sempre representa o vazio. Primeiro membro, segundo membro. Termos semelhantes reduzidos. Então, os termos semelhantes, às vezes a gente fica na dúvida. Então, assim, vai a dica. Eu só posso somar a quantidade de x ao quadrado com a quantidade de x ao quadrado. Ou eu somo, faço a diferença, ou eu opero x ao quadrado com x ao quadrado. Eu só opero x com x. E eu opero o termo independente, né, o número, que não depende, não é múltiplo de x, com outro número que não é múltiplo de x. Neste caso, o que nós temos? Não temos termos semelhantes. Próxima estratégia. Termos organizados de forma decrescente em relação ao grau do expoente. Então, x ao quadrado, grau 2. 162 não tem o x, então significa que é x elevado a zero, porque x elevado a zero é 1, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E tem um outro que não apareceu, que é o x elevado a 1. Mas por que x elevado a 1 não apareceu? Porque o meu coeficiente b é zero. 0 vezes x elevado a 1, 0. O que nós temos? Essa é a forma da equação, forma geral da equação, dada inicialmente. 2x ao quadrado igual a 162. Forma geral. 2x ao quadrado menos 162 igual a zero. Determinando os coeficientes. Eu já coloquei essa equação na forma geral. Os meus coeficientes são: o a é o coeficiente que acompanha x ao quadrado. O b é o coeficiente que acompanha x. C é o termo independente. Vamos observar que quem acompanha x ao quadrado é 1. Como assim, professora? Não tem ninguém ali? Tem sim. Se não tivesse ninguém, seria 0 vezes x ao quadrado. Então, x ao quadrado nem iria aparecer. Então, eu vou refazer a pergunta. Quantos x ao quadrado vocês estão vendo? 1. Então, o meu coeficiente de x ao quadrado é 1. Quantos x negativos vocês estão vendo? 1. Então, o meu coeficiente b é 1 negativo. E quem não é múltiplo de x? É independente de x. 870 negativo, que é o meu coeficiente c. Agora vai lá, é a sua vez. Eu tenho a forma geral, já estou dando essa forma geral que a gente já verificou lá. 2x ao quadrado menos 162 igual a zero. Vai o desafio para vocês. Identifique quem são os coeficientes A, B e C. Vai lá um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram? Vamos lá retomar alguns pontos. O meu coeficiente A é o que acompanha x ao quadrado. Então, nós temos o quê? 2. Meu coeficiente B é o que acompanha x. Vocês estão vendo x? Não. Então, o que significa? Que alguém multiplicou x e deu 0. Qual que é o valor na multiplicação? Que valor que multiplica outro e eu obtenho como produto 0? É o 0. Então, o meu coeficiente B é 0. E o meu coeficiente C é o termo independente. Então, que valores nós temos? Coeficiente A valendo 2, coeficiente B valendo 0 e o coeficiente C 162 negativo. Chegou a vez do nosso quiz. Primeira proposta do quiz. Primeira. Um terreno de forma retangular será dividido em 2 terrenos quadrados iguais. Já é uma proposta que eu já tinha dito para vocês lá anteriormente, ele já tinha passado, né? Eu disse, a gente ainda vai resolver, mas ainda não é hoje. Mas a minha proposta é a seguinte para vocês. Eu quero que vocês me digam qual dessas opções, entre A, B, C, D e E, qual delas representa a expressão da área. Mas não é da área total, é da área destacada. Observem a imagem. O lado desse meu quadrado destacado é um quadrado, é x. E aí, qual é a expressão? 81, 2x, 4x, x ao quadrado ou 2x ao quadrado? Área. Lá vai um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram? Vamos lá para as nossas opções. 81. 81 é a área desse quadrado? Sim, é a área, mas não é o que eu tô pedindo. Eu pedi que expressão representa a área destacada. Expressão. Então, para quem lembrou lá na imagem anterior, a área total era 162, metade 81, mas 81 não é uma expressão. Onde está a incógnita? Então, descarta a letra A. Se eu pedisse em medida de número, poderia marcar 81. Item B. O que é 2x? Não é x vezes x. 2x é x mais x. Então, item B, fora. Item C, 4x. Então, eu vou ter, para 4x, se 2x é x mais x, 4x é x mais x mais x mais x. Que relação eu tenho com 4x com o meu quadrado? Ele se trata do perímetro, mas eu não estou pedindo a expressão do perímetro, eu estou pedindo a expressão da área. E a próxima é x ao quadrado, mas a área de um quadrado é x vezes x, e x vezes x repete a base e somos expoentes. Então, x ao quadrado, ok. Item D. E o item E? Vamos um pouquinho mais além. O que seria o dobro de x ao quadrado? Professora, mas a gente já achou a resposta. Não, mas vamos verificar. Um era a medida da área em número do quadrado. Outro era um lado mais outro lado. O C era a medida do perímetro. O D corresponde à área do quadrado. Então, o item E é o dobro da área de um quadrado. Aqui nós temos quantos? 2. Então, nós temos o item E representa a expressão da área do retângulo, da figura total. Então, nossa opção, letra D. Próxima proposta do quiz. O termo independente da equação 2x ao quadrado mais 4 igual a x menos 5 é. Nós temos 4 opções. Vale 1, esse termo independente, vale 2, 5 ou 9. Lembre-se de colocar na forma reduzida para encontrar o termo independente. Vai um tempinho para vocês.
Na forma reduzida, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2x² menos x, o 5 negativo passa para o primeiro positivo, mais 9, igual a 0. Então, o termo independente será 9, última opção. O que vimos hoje? Como preencher o cartão resposta da UBMEP, equações, grau de uma equação, definição da equação de segundo grau, forma geral da equação de segundo grau e coeficientes. Aguardo vocês na próxima aula. Se cuidem!